Olá, crianças, tudo bem? Bom, no nosso vídeo de hoje nós vamos trabalhar o nosso capítulo 3, tá? Lá do nosso livro de história. Já vai ser o nosso último capítulo da nossa unidade 3, tá bem? Então, eu vou acompanhar com o meu livro e vocês vão acompanhar com o livro de vocês, certo? Terceiro ano? Então vamos lá. O nome do nosso último capítulo é esse aqui, ó. A história das cidades. Nessa unidade a gente veio falando bastante das cidades, né? Como elas foram sendo construídas, o processo de industrialização. E aí agora nós vamos ver a história das cidades, tá bem? Então vamos lá. Aqui na primeira página ele traz pra gente retrato da minha cidade. Vamos ler lá. Toda cidade pode ser descrita ou retratada de diversas maneiras. Em fotografias, obras de artes, desenhos, poemas, letras de música. Então a gente pode retratar uma cidade, ó, como a cidade de Belém, que é a nossa, de diversas maneiras, através de um poema, de uma música, ou de um desenho, uma pintura. Então a gente pode estar retratando a nossa cidade de diversas formas, tá bem? Então aqui no livro ele traz pra gente um exemplo. Olha lá. As imagens a seguir retratam o mesmo local da cidade do Rio de Janeiro. E ela foi retratada de duas formas, olha lá. Aqui, ó, as duas são no mesmo lugar, tá? É lá no Rio de Janeiro. A primeira foi retratada através de o quê? De uma pintura a óleo, tá bem? É a Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui atrás o Corcovado, né? O Morro Dois Irmãos, desculpa. O Morro Dois Irmãos. E aqui foi retratado através de uma figura, uma fotografia, tá bem? Então aqui a primeira foi através de uma pintura e a outra foi através de uma fotografia. E as duas é da mesma cidade e do mesmo local, do mesmo ponto turístico. Então elas foram retratadas de duas formas, uma através de pintura e uma através de fotografia, certo? Mas também poderia ser retratada através de uma música ou de um poema, né? E aqui abaixo vem a atividade agora para vocês, ó. E você? Como retrataria o local onde mora? Escolha uma forma e crie a sua representação. Vocês vão criar a representação de vocês aqui. Pode ser um desenho de um lugar que vocês gostam aqui da cidade de Belém, ou vocês podem realizar um poema. Vocês que vão decidir, tá bem? Agora nós vamos aqui para o nosso primeiro tópico do nosso capítulo, tá bom? Então vamos lá. O nome do nosso tópico é As Cidades Têm Histórias. Então vamos ler lá, tá bem? Tudo que nos cerca tem história, inclusive as cidades. A gente já falou, né, um pouquinho, que a história vem sendo construída ao longo dos anos, né? Tudo que é lá do passado ajudou para construir a nossa história de hoje. Então, ela vai sendo construída aos poucos. E as cidades também são assim. Então, vamos lá, olha. O local onde elas estão situadas, o formato das ruas e dos quarteirões, os tipos de atividades praticadas nelas, as construções, os espaços públicos e a natureza são elementos que podem ser estudados para quem deseja conhecer a história daquela cidade. Então, tudo que está ali naquela cidade está contando a história dela. Por que foi colocada aquela vegetação ali? Como foi que construíram aquela praça? Então, tudo aquilo foi construindo a cidade e a história daquela cidade. A nossa cidade tem muitos lugares históricos, né? E que fazem parte da história da nossa cidade, de como ela se tornou uma cidade, a cidade de Belém. Então, vamos continuar aqui no texto, tá? Um chafariz público de uma cidade, por exemplo, pode demonstrar que não havia fornecimento de água encanada aos habitantes que viviam ali naquela época e que foi construído. Pode indicar um local de passagem de viajantes que ali se abasteciam de água e davam de beber aos animais. Então, olha aqui, ó, construção de um chafariz. Por que será que foi construído? Ele diz aqui, ó, pode ser que naquela época não tinha o que? Água encanada. Então ali era um ponto que as pessoas poderiam passar e retirar água. Viajantes, quando chegavam ou estavam partindo, poderiam também
pegar água ou dar água para os animais que estavam com eles. Então aquele chafariz era utilizado para isso, não era só como uma paisagem bonita, como decoração da cidade. Não, também era para fornecer água. Ó, agora aqui abaixo, tá? E tá aqui a foto do chafariz, tá bem? Para vocês observarem. Agora vamos ler lá. Os formatos das construções e os materiais utilizados podem identificar os moradores, revelando se eram pessoas ricas ou não. Então, até mesmo o material que eram construídas as casas daquela época, né, as construções, se eram materiais mais nobres, mais caros, já indicava que aquela casa ali, aquele local, era de uma família que tinha posses, uma família mais rica, né? E se fossem construções mais humildes, já dava para identificar que era uma família mais humilde, já não tinha tanta riqueza. Então, até isso faz parte da construção da história. Agora aqui abaixo, ó. Cada construção, ou até mesmo a ausência delas, pode ser uma identificação de como a cidade era no passado. E são esses outros indícios que, depois de estudados, fornecem informações sobre a história do local, antes mesmo dele se tornar uma cidade. Então, todas essas informações que podem estar sendo coletadas são informações que vão construir aquela história, até mesmo antes mesmo daquela cidade se tornar uma cidade grande. Antes ela poderia ser só uma vila, né, com poucos moradores, e aí ela foi crescendo e crescendo e hoje se torna uma cidade. Agora nós vamos para o nosso próximo tópico, tá? Na página 86. Vamos lá. O uso dos espaços da cidade. As cidades passam por transformações ao longo do tempo, né? A paisagem vai mudando ao longo do tempo, novas construções vão surgindo, né? E cada vez mais tem mudanças. Olha, bora lá. Muitas delas podem ocorrer por causa das mudanças em relação ao uso dos espaços. A construção de linhas de trem, meios de transporte bastante comum no início do século XX, fez parte do processo de crescimento de muitas cidades. Então, o trem, antigamente, principalmente no século XX, ele era muito utilizado como meio de transporte nas cidades. Hoje a gente já não vê tanto, aqui na nossa cidade a gente não consegue observar, mas tem outras cidades que ainda tem sim o uso do trem como meio de transporte. Vamos continuar lá, tá bom? Em alguns locais, como São Paulo, a construção de ferrovias atraiu muitos trabalhadores que passaram a morar próximos a elas. Trabalhadores que iriam trabalhar ali naquela linha de trem, né, na construção, passaram a morar ali próximo. Ainda hoje é possível encontrar vilas operárias próximo às linhas de trem e a construções que no passado foram fabricadas ou em armazéns. Essas vilas foram construídas para os trabalhadores morarem. Então, ali próximo foram construídas, né, moradias para esses trabalhadores que estavam trabalhando ali naquela obra poderem morarem. E também construíram armazéns também para eles poderem estar vivendo ali naquele local. Vamos continuar aqui. A Vila dos Ingleses, localizada na região central da cidade de São Paulo, é uma delas. Ali moravam imigrantes ingleses que trabalhavam na construção da linha de trem. Após a conclusão da obra, muitos desses trabalhadores foram morar em outro lugar e a vila passou a se degradar. Ela ficou abandonada. Como as pessoas se mudaram daquele local, já não trabalhavam mais ali naquela linha de trem, eles começaram a se mudar e a vila ficou lá abandonada sem ninguém. No final do século XX, as antigas residências foram reformadas e restauradas para abrigar pequenos estabelecimentos comerciais. Então, ela estava totalmente abandonada, né? As pessoas foram embora, aquelas pessoas que moravam lá, e estava lá sem ninguém morando. E aí, então, eles decidiram, né, reformar aquele local. E aí, colocarem, vai ser agora um lugar de comércio, de venda de coisas, tá bem? Virou um local de venda. Olha lá, vamos continuar. Atualmente, além de ser ocupada pelo comércio,
A Vila dos Ingleses passou a fazer parte do patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Olha aqui, essa é a vila, tá? Depois de reformada. Vocês podem observar que ela é bem bonitinha, né? Bem organizadinha. E aí ela faz parte hoje do patrimônio histórico da cidade de São Paulo, porque ela fez parte da construção da história de São Paulo, né? Mesmo depois dela sendo abandonada, as pessoas não estando mais morando lá, ela foi reestruturada, né? Foi reformada e deram um novo fim para ela, que agora ela é o quê? Ela colocam pessoas do comércio para trabalharem lá, né? Virou um ponto de comércio e também um ponto turístico, né? Que as pessoas podem estar indo lá visitar, já que é um ponto histórico da cidade. Aqui na página 87, ele vem falar um pouquinho dos patrimônios das cidades e falar um pouquinho dos patrimônios históricos que tem nas cidades. Aqui na nossa cidade nós temos, né, a Cidade Velha lá, é a parte mais histórica que nós temos da nossa cidade. Temos o Forte do Castelo, que também é um patrimônio histórico da nossa cidade e que vão contar um pouquinho dessa história lá do passado, de como ela vem sendo construída até hoje, né? Nossa história de Belém. Agora vamos aqui para a página 88, tá? Que vai falar um pouco do trabalho e lazer na cidade, tá bem? Lazer é aquele momento de folga, de diversão, tá? E o trabalho é o trabalho que as pessoas exercem. Vamos lá. As práticas de trabalho e de lazer também fazem parte da história das cidades. Diversas atividades são desenvolvidas nelas, desde as mais tradicionais até as novas profissões, como os trabalhadores relacionados ao uso da tecnologia. As atividades tradicionais muitas vezes são passadas de pai para filho, de uma geração para outra, ou são aprendidas na prática. Os aprendizes observam os mais experientes e, com o tempo, adquirem aquela habilidade do ofício. Então, essas atividades mais antigas, mais tradicionais, eram passadas de família em família, né, de geração em geração, de pai para filho, ou as pessoas iam observando, as pessoas mais experientes, que essas mais antigas, e iam aprendendo esse trabalho. Vamos continuar lá. Há estabelecimentos que oferecem cursos preparatórios para profissionais mais tradicionais, como cabeleireiro, barbeiro, carpinteiro e outras. Já as profissões que surgiram mais recentemente costumam exigir cursos que envolvem o uso de equipamentos específicos, como computadores e máquinas. Então, nós temos as profissões tradicionais, né, que são antigas, que já estão aí há bastante tempo, e vem surgindo com o tempo as profissões mais atuais, que já vão envolver a tecnologia, né? O uso das máquinas, os computadores que vocês utilizam, os tablets, toda essa tecnologia. Então, ó, aqui na página 89 a gente vai falar um pouquinho mais da tecnologia. Vamos lá. Ó, a tecnologia também pode ser usada em muitas formas de lazer atualmente. Tenho certeza que vocês brincam, né, no celular, no computador, no tablet, joguinhos, né? Então, tudo isso veio construindo hoje, atualmente, com o passar dos anos, né, com a vinda da tecnologia. Então, antigamente, lá no passado, quando eu era criança, não tinha esses jogos, assim, de computador tão evoluídos como tem hoje, né? Tinha o videogame, mas não eram tão atuais como hoje, cheio de tecnologia, com uma imagem bem definida. Então, hoje vocês já brincam jogos diferentes da minha época, né? Vamos lá, olha. A popularização dos computadores, telefones celulares e outros aparelhos possibilita o acesso rápido de diferentes formas de diversão, como jogos eletrônicos, por exemplo. Aqui o garotinho tá brincando num jogo, né, de computador aqui. Outras formas tradicionais de lazer permaneceram e são muito semelhantes às do passado. Em ambientes como parques, praças, escolas, diversos jogos e brincadeiras são comuns do passado e são praticados ainda hoje. Então, tem algumas atividades que eram praticadas lá no passado e que a gente pode praticar hoje. Então, olha aqui tem um exemplo de um piquenique, né? Famílias fazendo piqueniques.
Aqui antigamente, olha lá, elas fazendo. E atualmente também, famílias indo ao parque, né? Praças, para passear com suas famílias, com os animais, sentar, fazer um piquenique, conversar. Então são atividades que eram praticadas lá no passado, mas que hoje a gente ainda faz, não é mesmo? Então nesse capítulo a gente veio falando um pouquinho dessa construção, né, da história das cidades e como atividades do passado ainda são realizadas hoje em dia, né? E as tecnologias que vieram avançando. E aqui agora já vem as atividades para vocês realizarem, tá? E como já é o último capítulo da unidade, vem aquele revendo que a gente já aprendeu, que são as atividades, né, dos assuntos anteriores que nós já trabalhamos, certo? Então, crianças, o vídeo de hoje foi esse, tá bom? Terceiro ano, um grande beijo e até logo!